texto de hoje, galera. Então, sejam muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live, mais um episódio do Área 1. O Área 1, que é a área mais importante da sua vida, né? O seu relacionamento com Deus. A partir dele, procede em todas as outras áreas. E aí, você está se encontrando comigo aqui diariamente para estudar a Palavra de Deus. Nós estamos aqui estudando o Evangelho de João de forma corrida. Gabriel, você é pastor? Não, não sou pastor, senão da minha própria casa, como todo homem deve ser, mas eu não sou um reverendo ou alguém que se formou em teologia, ou é bacharel em teologia, não, mas eu sou um irmão zeloso que está aqui tentando passar essas informações e tentando traduzir, mastigar um pouco mais o texto bíblico para vocês, tá bom? Se você quiser acompanhar todos os outros capítulos de João, até esse agora que nós estamos no capítulo 7, você pode encontrar todos esses vídeos numa playlist no meu canal do YouTube chamado Área 1, tá bom? Então, a partir desse relacionamento com Deus, é que nós podemos desenvolver as outras áreas da vida. A área 2, o casamento. A área 3, a família, ou seja, a criação de seus filhos. A área 4, as suas finanças. Deus fala sobre finanças. A área 5, a sua carreira, o seu propósito profissional. E a área 6, o cuidado com o seu corpo físico, a sua saúde, a sua disposição. É literalmente poder cuidar da máquina, né? Deus nos deu esse recurso, essa máquina aqui, então nós precisamos cuidar com a boa alimentação, exercícios físicos, bons hábitos, para que a partir disso nós possamos estar produzindo a todo vapor, tá bom? Então, gente, hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 7 a partir do versículo 37 e nós vamos finalizar o capítulo 7 provavelmente hoje. Então o texto é um pouco longo, mas eu espero destrinchá-lo aqui, tá bom? Eu vou ler o texto como de costume e nós vamos fazer assim. A gente lê o texto e depois a gente vai explicando versículo por versículo. Então o título que a Sociedade Bíblica colocou aqui é Jesus, a fonte de água viva, da água viva. É um artigo definido, né? Da água viva. Então o versículo 37 diz assim, presta atenção com reverência na palavra do Senhor. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e clamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto lhe disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam, este é verdadeiramente o profeta, o Messias. Outros diziam, ele é o Cristo? Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? Ou seja, Belém era bem pequenininho, né? Da aldeia de Belém. De onde era Davi? Não era de Belém? Assim houve uma dissensão, uma discussão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram, por que não o trouxeste? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois os fariseus, será que também vós fostes enganados por aquele farsante? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, ou seja, quanto a vocês que não são religiosos, que não conhecem da lei, nada sabem da lei e são malditos. Nicodemos, um dentre eles, um dos fariseus, que antes fora ter com Jesus, no capítulo 3, você vai encontrar esse episódio em que Nicodemos foi de noite ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam os outros fariseus, dar-se-á o caso que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta, e cada um foi para a sua própria casa. Gente, esse não é um texto fácil, então eu preciso de um esforço gigantesco aqui para explicar esses conceitos, e eu vou explicá-los com todo cuidado, todo zelo, assim como eu faço com os meus filhos e minha esposa no culto doméstico lá em casa, tá bom? Então vamos lá. Gente, versículo 37, a gente já está vendo no capítulo 7 uma bastante e forte expressão de Jesus diante do povo. Jesus está caminhando aqui para metade do seu ministério. E se você almeja um relacionamento com Jesus, se você sente que precisa desse relacionamento, se você se sente vazio no seu dia, quando você acorda você não se sente bem, se sente triste,
você precisa reconhecer o seu estado de miséria, o seu estado de sede por Deus. Então o tema da nossa live de hoje é a sede pela fonte de águas vivas. Então nós precisamos reconhecer essa sede. Então se você de alguma forma está triste no seu dia a dia, vive a vida com um vazio gigantesco, esse vazio só pode ser preenchido por Jesus, por Deus. E aí no versículo 37 diz assim, no último dia da festa, eles estavam na festa dos tabernáculos, você lembra que no começo do capítulo 7 a gente mencionou isso, e era o grande dia da festa, o dia que era mais esperado da festa. Levantou-se Jesus então, e ele exclamou, você viu nos trechos anteriores aqui do capítulo 7, que os fariseus tinham mandado alguns guardas para prenderem Jesus. E eles não puderam tocar em Jesus porque não tinha chegado o tempo ainda. Quem preservava Jesus, assim como acontece conosco, era o próprio Deus. É isso, nós estamos suscetíveis e sensíveis a uma morte de acidente ou doença ou coronavírus, o que seja. Mas o que nos preserva é a mão do nosso Deus até chegar aquele momento da nossa morte, que Ele mesmo determinou. Então, o meu recado para vocês aqui, o meu convite para vocês é pensarem aqui, como Jesus, por exemplo, se levantou diante do povo e exclamou em alta voz no último dia da festa se tinham soldados ali, guardas oficiais dos romanos e oficiais dos fariseus para prenderem ele. Ora, a boa mão de Deus estava preservando a vida de Jesus, assim como acontece com a minha vida e com a sua vida. Então, Jesus exclamou em alta voz, ele meio que falou ali para todos que estavam ouvindo, se alguém tem sede, venha a mim e beba, é o imperativo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui a gente precisa fazer um adendo, a gente poderia gastar toda a nossa live nesse trecho das Escrituras aqui, nesse trecho dessa passagem do capítulo 7, mas nós vamos seguir depois dele para abordar outros assuntos. Mas enfim, olha só que interessante, Jesus diz em alta voz para todos, todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. O que ele está dizendo, em outras palavras, é todo aquele que reconhece o seu estado de miséria, o seu estado de miserabilidade, a sua necessidade, venha até mim e encontre refrigério, encontre vida. O que Jesus estava dizendo é que dele procedem as fontes da vida. Ele é o verdadeiro manancial de águas vivas. Ele não era uma cisterna rota. Se você conhece o termo, né, cisterna é um poço artesiano, como nós abrimos muitas vezes em nossas casas. Você paga uma equipe de funcionários que vai cavar um poço artesiano até, 30, 40 metros, até encontrar água boa. E quando eles encontram água boa, pode ser que aquela água, em algum momento daquele poço, acabe. Isso pode acontecer. O lençol freático ali, naquela região do subsolo, pode ser que seja limitado. Mas Jesus estava dizendo que ele não era uma cisterna, que ele não era um poço. Ele era a própria fonte de águas vivas. Ele era a própria fonte de vida para o humano, para os seres humanos, para nós, seres humanos. E ele estava dizendo aqui que todo aquele que reconhece essa condição de sede, que possa vir até ele para encontrar. Veja, quem vai buscar Jesus se não reconhecer de fato esse estado de miséria da nossa raça humana? Se você não reconhece que precisa de Jesus, você nunca vai esperar ter sede para tomar água. Literalmente, você não vai buscar Jesus. Então, de uma certa forma, o que Jesus estava dizendo é bem-aventurado aqueles que têm sede. E ele faz aqui essa analogia da sede, poderia ser da fome, porque logo depois ele vai concluir com águas, né? Então faz muito sentido nessa conotação aqui, ele mencionar a sede. Gente, a sede, ela ataca, seja o mais forte ou o mais fraco dos homens, o mais débil, debilitado dos homens. Se você está com a saúde rígida, forte, você tem um vigor nas suas veias, se você ficar 2 ou 3 dias com sede, você vai ficar parecendo uma pessoa que é frágil, um bebê, à mercê de alguém que possa te trazer de repente um cântaro de água, um copo de água, algo do tipo. Então a sede, ela ataca todo ser humano de forma geral. Só que nem todos reconhecem isso. Olha que coisa interessante. Talvez, se você estiver nesse exato momento passando por dificuldades na sua vida financeira, passando por dificuldades no seu casamento, passando por dificuldades na sua carreira, passando por dificuldades emocionais, sentindo vazio, talvez essa seja a maior virtude que você tenha nas suas mãos,
Porque isso vai apontar para você de forma muito mais esculpida, muito mais escarrada, muito mais clara. Vai ser como um farol diante de você, de que você precisa de Jesus. Agora imagine o seguinte, todo ser humano precisa de Jesus, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós, sem exceção. Todos nós perecemos em pecado, nós estávamos mortos sem o Espírito Santo de Deus, sem uma vida com Jesus, você simplesmente está morto. Imagina se você agora fosse um bilionário, cheio de saúde, um cara jovem, quando é que você de repente teria tão latente diante de si mesmo a necessidade de buscar Jesus? As chances são que você não buscaria, as chances são que você acharia que você já tem tudo. Então a sua virtude, meu amigo, minha amiga, talvez seja exatamente a sua dificuldade. Talvez Deus tenha colocado essa dificuldade na sua vida exatamente para que você experimente a sede por Ele. E o meu esforço aqui é para que você reconheça a sede que você precisa ter de Jesus. Reconheça a sede que já está aí no seu interior. A necessidade de todo homem é preencher o vazio da sua alma, o vazio do seu coração. Só que esse vazio é do tamanho de Deus, você já deve ter ouvido isso. Por mais que seja clichê, é aplicável demais, é uma metáfora clara. Você tem um vazio do tamanho de Deus e você tenta suprir ele com relacionamentos, com o marido, com a esposa, com filhos, o amor verdadeiro, algo do tipo. Você tenta preencher com dinheiro, fama, você tenta preencher com louvor dos homens, o aplauso, os reconhecimentos, uma vida profissional cheia. Você tenta preencher isso de diversas formas, mas mesmo que Deus te permita prosperar nessas formas, você ainda vai possuir um vazio de Deus. Não sei se você lembra de Robbie Williams, é aquele cara que fez o papel do Doutor da Alegria, digamos assim, né? Era o cara que fazia um filme, eu esqueci o nome desse filme agora, meu Deus. Se vocês lembrarem do nome desse filme, coloca aqui nos comentários. Mas enfim, era um cara que ele era um ator muito famoso e ele era muito alegre. Ele era assustadoramente alegre, era aquele cara irritantemente feliz. Só que chegou um momento da vida dele que ele não conseguia mais sair de casa por conta da depressão. E o final da vida de Robbie Williams, só para vocês terem ideia, foi trágico. No final da vida dele, ele nem conseguia sair mais de casa, tamanha tristeza da depressão que ele estava mergulhado. E o final da vida dele foi se matar. Ele literalmente foi verificado, né, depois com a ciência forense, de que ele tinha se suicidado. Então, quantas outras pessoas bem-sucedidas, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha reconhecimento, ele era um grande ator. Quantas pessoas têm tantas outras virtudes e tentam preencher o vazio da sua alma com essas coisas e simplesmente não conseguem dormir à noite, e simplesmente não conseguem ter paz. Olha, fama, dinheiro, talvez comprem, olha só, talvez comprem segurança ou um carro blindado, mas não conseguirão comprar paz, de dormir um sono tranquilo. Davi, o rei Davi, diante da perseguição de Saul ou de Absalão, ele escreve exatamente aquele salmo que diz: logo deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Então, o salmista Davi, ele vai escrever isso quando ele estava no auge da sua perseguição. Tinha um rei buscando a sua vida, a sua cabeça como prêmio. O rei Saul queria simplesmente matar, aniquilar Davi. Ele repousa a sua cabeça sobre uma pedra e ele descansa, porque ele sabe que quem preserva a vida dele é o Deus, o Senhor dos Exércitos. Então o dinheiro, a fama, ele pode comprar para você, de repente, um acompanhante, mas não pode comprar para você o amor verdadeiro ou a admiração dos seus filhos. O dinheiro ou a fama pode comprar para você, de repente, uma viagem para Disney, mas não pode comprar a felicidade que é incircunstancial, a felicidade que é perene, que não é sazonal, que não varia de acordo com se eu estou sendo admirado, se eu estou prosperando no trabalho ou não. Essa felicidade, ela não é circunstancial, ela é firme, ela é penhorada em Cristo. Então o que Jesus está dizendo de maneira geral é: se você tem alguma dificuldade na sua vida, meu filho, esse é um dos meus recados para você. Essa é uma das formas de eu demonstrar amor por você, para que você, de forma mais latente, mais clara, consiga ver que você é dependente de mim, consiga ver que você precisa de mim. É claro, você não precisa de Jesus para sair necessariamente de uma crise financeira. Talvez se você pagar um curso na Bolsa de Valores ou pagar um curso sobre empreendedorismo, talvez você consiga sair dessa situação financeira. Mas o fato é que com Jesus você vai ter o centro de todo o propósito, todo o significado da sua vida. O significado da vida humana não está dentro de nós.
Nós não somos seres de luz, como alguns coaches afirmam aí. Nós somos seres escuros, cheios de pecado. E quem traz luz para o nosso coração é o próprio Cristo. O significado da vida humana não é encontrado dentro de nós, e sim fora de nós. E a partir desse encontro com o significado de fora, que é Cristo Jesus, ele entra para o nosso interior. Então, literalmente, ele diz aqui, ó, no versículo 37, ele diz: todo que tem sede, todo aquele que reconhece que precisa de mim, venha e beba. É um imperativo, ele está dizendo, ó, se você crê em Cristo Jesus, vá até ele e beba dele. Usufrua das bênçãos espirituais. Em suma, o que Jesus está dizendo aqui é que todo aquele que crê nele tem um rio de águas vivas fluindo. E esse rio de águas vivas aqui representa o Espírito. De uma certa forma, a água no Antigo Testamento e no Novo, ele apontava para o Espírito Santo, porque os dois têm o poder ou o papel de purificar. E o Espírito é quem purifica, é quem nos purifica de todo pecado. É muito interessante, ontem eu estava vendo uma live com minha esposa sobre era um canal cristão no Instagram, e um cara até jovem, ele estava trazendo ali as traduções das principais doutrinas da pedagogia do nosso século. E ele estava contando, eu esqueci o nome da pedagoga, mas enfim, foi uma pedagoga que foi a líder do movimento de Mussolini. A pedagogia de Mussolini ali na Itália fascista foi adotar a doutrina dessa mulher. E ela dizia, por exemplo, que dentro do padrão pedagógico, você não podia apontar para a criança que ela tinha errado alguma coisa. Ou se ela tinha feito, por exemplo, um cálculo 2 mais 2 é igual a 5 ou a 6, você não podia dizer que ela estava errada com aquele cálculo matemático. Você precisaria induzir ela a deduzir que estava errada. Ou seja, é um movimento simplesmente humanista que tenta trazer para o homem como o centro do universo, o centro da razão. E nós não somos o centro da razão. O centro do universo não é o meu umbigo. É Deus, Ele é o Senhor de todo o universo, Ele governa sobre todas as coisas. E que bom que eu não sou o centro de todo o universo. Que tamanha responsabilidade, que tamanho peso eu teria. Agora imagina, se eu não posso virar para o meu filho e dizer que uma prática como botar o dedo na tomada é uma prática errada, porque vai expor ele a um perigo de morte, por exemplo, tomar um choque. Percebe isso? Então, aqui o que Jesus está dizendo é, aquele que tem o Espírito, ele é purificado pelo Espírito. Mas como é que eu vou ser purificado, Gabriel, se eu não tenho erro algum? Se eu acho que eu vivo uma vida perfeita, se eu acho que eu vivo uma vida... Ninguém pode virar para mim e dizer que eu estou errado. Claro que pode, à luz da palavra de Deus, qualquer pessoa pode dizer para você, desde que as suas ações estejam em dissonância com a palavra de Deus, pode dizer para você que você está errado. E que bênção que alguém possa te dizer que está errado. Nós precisamos de amigos para dizer que nós estamos errando em algumas coisas. Amigo não é aquele que afaga a nossa cabeça quando nós estamos caminhando para o precipício. Amigo ou amoroso é aquele que está do nosso lado e diz assim, olha, você está caminhando para o precipício, você precisa de correção, você precisa voltar para cá. E quem faz isso melhor do que o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus, ele nos corrige e nos purifica porque ele nos ama. Agora ele vai nos purificar de quê? De toda a mácula, de todo o pecado que é em nosso coração. Então o Espírito Santo, ele é esse rio de água viva que vem para o nosso interior a fluir. E ele só vem para o nosso interior a fluir porque nós cremos em Cristo Jesus. Se você crê em Cristo, e crê aqui a gente já mencionou, que não é somente crer no intelecto, não é só dizer que Jesus existiu. A gente já viu que na Epístola de Tiago ele diz que até Satanás crê em Jesus intelectualmente. Ele não duvida que Jesus existe. Então crer em Jesus intelectualmente não serve de nada somente. Você precisa crer intelectualmente, ou seja, saber que ele existe, e crer também no seu coração, devotando a ele toda a sua alma, toda a sua vida, devotando a ele todos os seus esforços para viver uma vida que não mais é sua, e sim dele, porque ele te comprou com o preço do seu sangue. Jesus estava aqui dizendo, olha, todo aquele que vinha a mim, ele não mais vai tornar a ter sede. Olha que interessante, eu vou pegar aqui para vocês um texto. João 4,14, a gente já passou por ele aqui. A gente já falou sobre a mulher samaritana no poço ali de Samaria. E Jesus vira para ela e diz assim, aquele que beber dessa água, da minha água, da água viva que eu tenho para oferecer, jamais terá sede. Romanos 8,10, o apóstolo Paulo vai dizer que ele, Cristo Jesus, é vida em nós.
É isso que ele está dizendo aqui, a fonte de águas vivas dentro de nós. Isaías 55:1 vai dizer que todos vós que tendes sede, vinde às águas. É um imperativo. Se você reconhece que tem sede, se você reconhece que precisa de Deus, se você reconhece que precisa de Jesus, é um imperativo. Vá até Ele. Seja aqui nas lives do Araum, seja buscando um pregador no YouTube, seja indo para uma igreja local, presente, onde você possa se reunir com pessoas físicas, pessoas presencialmente para adorar a Deus. Busque-o. Busque-o enquanto é tempo. Nós falamos sobre isso. O tema do episódio de ontem foi exatamente esse, está lá no canal do YouTube. Busque-o enquanto se pode achar. Procure-o enquanto ele está perto, enquanto é chegado o momento da oportunidade. Porque vai ter uma hora que você vai morrer e não mais vai ter a oportunidade de buscar a Cristo. Não existe purgatório, não existe momento em que as almas ficam presas e ainda pode haver remissão dos seus pecados por parte daqueles que estão aqui orando por você. Não existe, a palavra de Deus diz que ao homem importa viver uma só vez e depois disso vem o juízo. Ou a condenação eterna ou a glória de Cristo nos céus, a vida eterna com Ele. Nós precisamos desfrutar disso. Se você tem sede, busque a Jesus. Eu não vou dizer que Ele vai resolver a sua vida financeira no estalar de dedos, Ele pode fazer isso. Eu não vou dizer que Ele vai resolver o seu casamento no estalar de dedos, mas a partir do momento que você crê nele, que você entregar a sua vida para Jesus, Ele passa a entrar em você e de você vai fluir um rio de águas vivas. Você vai ser purificado pelo Espírito Santo, você vai ter a promessa de vida eterna que reside nele e você vai começar a construir a sua vida pautada na Bíblia. Sabe por que muitas pessoas se dizem evangélicos aqui no Brasil e continuam vivendo a vida como se não fossem? Porque elas não crescem no conhecimento das Escrituras Sagradas. Porque elas creram em Cristo intelectualmente, mas nem sequer se importam com o que Cristo tem para a vida delas. E o meu esforço aqui é para que você viva a vida que Cristo quer que você viva. Que você viva a vida nos máximos termos possíveis. Para que você viva uma vida abundante, porque Ele veio para que nós tivéssemos uma vida abundante. E uma vida abundante significa eu cuidar das minhas 6 áreas. É eu desenvolver um relacionamento com Deus, é eu desenvolver um relacionamento com a minha esposa frutífero, é eu desenvolver um relacionamento com meus filhos e educá-los segundo as prescrições da palavra de Deus, é eu viver uma vida financeira estável, agradável, é eu poder administrar bem os recursos que Deus colocou na minha mão, é eu poder trabalhar para construir mais riqueza e prosperar, sim, para ajudar mais pessoas em minha família, é eu poder, por exemplo, cuidar do meu corpo, essa máquina, esse recurso que Deus me deu aqui, para que através desse corpo, com ele bem saudável, bem arregimentado, eu possa, a partir disso, poder frutificar com a minha esposa, poder frutificar no meu trabalho. Porque se você não tiver saúde, ou se você não cuidar da sua saúde, logo, essa máquina aqui vai começar a perecer, vai começar a enferrujar. Então, o tempo todo você tem que estar colocando óleo nessa máquina. E o óleo seria o exercício físico, a água, seria uma boa alimentação regrada. Eu e você precisamos disso. Então, viver uma vida abundante é viver uma vida nos máximos termos do Evangelho. É você se moldar aquilo que Cristo diz. E o que é mais importante daquilo que Cristo diz? Não é o seu corpo, não são as suas finanças, não é o seu trabalho, não é o seu casamento, não são os seus filhos. O mais importante daquilo que Cristo diz é a sua palavra, é o Evangelho de Cristo Jesus. Você tem sede, meu filho? Então chegou o momento de você buscar a Jesus. Buscar a Jesus para habitar no seu coração, para purificar os seus pecados, para te trazer restauração e viver uma vida íntima com Ele. Uma vida que tem a promessa da vida eterna. Uma vida cheia de significado, propósito. Uma vida cheia de alegria e felicidade, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria, como diz o salmista. Lá em Lucas 1,53, a Virgem Maria ela vai fazer no seu cântico um relato muito interessante. Aqueles que são ricos e satisfeitos, Ele despediu vazios. Como assim? A gente acabou de explicar essa passagem de uma certa forma. Nós falamos que aquelas pessoas que são ricas em si mesmas, não necessariamente monetariamente, tá? Mas ricas em si mesmas, se acham suficientes e não possuem Cristo, esse próprio Cristo despediu elas vazios. Aquele vazio do tamanho de Deus no seu coração, você vai ser despedido dele se você continuar pensando que você está rico e satisfeito. Enquanto você não reconhecer que você deve ter sede por Cristo, enquanto você não reconhecer que precisa dele, você não vai buscar a água viva. Então o meu esforço aqui é para que você busque-o,
é para que você reconheça que tem sede dele, é para você reconhecer que você de fato é um miserável pecador carente desse Cristo, carente de Deus na sua vida. Todos nós precisamos dele. Ele é a fonte em nós. Então, no versículo 39, ele diz, o evangelista João diz, isto Jesus disse sobre a água viva, enfim, aqueles que creem em mim, venham até mim, bebam da água viva. Isto disse Jesus com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Só para a gente explicar esse trecho da passagem aqui, né, das Escrituras. A gente já abordou o tema central aqui da nossa lição de hoje, do nosso episódio da área 1, mas aqui é uma coisa muito interessante, é você entender que o Espírito Santo, ele é quem purifica o nosso pecado e quem vem habitar em nós. Então nós somos a habitação do Espírito. Se antigamente Deus construía para si templos feitos por mãos humanas, e não que ele habitasse, se resumindo ali aquele templo, por exemplo, o templo de Salomão, mas ele habitava no mais alto céu e nem todo o universo seria capaz de contê-lo de tão grande e sublime que ele era. Ele mesmo assim, ele se mostrava presente através do povo, através daquele templo de Salomão ali, ou através da tenda da congregação construída por Moisés. Ele disse os termos para Moisés e os termos para Salomão. Construam desse jeito. Assim como ele falou para Noé, construa a arca dessa forma, com essa medida, com esse tipo de madeira. Ele explicou tudo, ele foi detalhista. Ele disse exatamente quem eram as pessoas que iriam construir as cortinas de linho finíssimo. As cores de púrpura, por exemplo. Todas as cores e o material de ouro, cobre, bronze, prata, foi construído ali por Deus. Ele designou aquilo. Ele ordenou cada um daqueles detalhes. Mas a partir do momento que Cristo veio, que ele morreu na cruz, ele rasgou o véu de cima a baixo. O véu que nos separava do Santo dos Santos. Aquele local de maior intimidade com Deus. E Jesus nos deu livre acesso, segundo diz o escritor aos Hebreus, que nós podemos nos achegar ousadamente diante do Santo dos Santos, diante da presença de Jesus, porque nos foi aberto, nos foi dado um livre acesso, um livre caminho a Deus. E esse livre caminho é Cristo Jesus. Ele é o intermediador perfeito. Nós não precisamos de um intermediador. Nós não precisamos de alguém para interceder por nós que não seja Jesus. Então Jesus é esse caminho perfeito, ele abriu esse caminho para nós. E nós passamos agora, enquanto carne, passamos a ser a habitação do Santo Espírito. Todo aquele que crê em Jesus, ele é o templo do Espírito Santo. E nós, quando nos reunimos enquanto igreja, né, num local específico, num bairro específico, nós quando nos reunimos com outras pessoas que creem em Cristo, nós formamos a igreja do Senhor, a habitação dele aqui na terra. Então eu e você, nós temos essa responsabilidade, nós somos, a partir do momento que cremos em Cristo, santuários do Espírito Santo. E ele estava dizendo aqui que o Espírito ainda não tinha sido outorgado àqueles homens que criam em Cristo. É óbvio. Você só pode crer em Cristo Jesus, você só pode reconhecer que você tem sede, que você é miserável, que você é pecador e você precisa de Deus na sua vida através da obra do Espírito Santo. Mas o que João está dizendo aqui é que a obra do Espírito Santo ainda não tinha se revelado de forma tão reluzente e clara diante dos olhos dos cristãos. Essa obra do Espírito Santo, o Consolador que viria a partir do momento que Jesus subiria aos céus, o Consolador viria, o Espírito Santo da promessa viria aos nossos corações. É esse o momento em que ele passa a habitar em nós perpetuamente. No Antigo Testamento você vai ver a manifestação do Espírito Santo em diversas formas, mas não habitando perpetuamente no coração daqueles homens. Ele trazia a revelação de Cristo, ele trazia fé para os corações, assim como aconteceu com aquele eunuco na rainha de Candace, lá em Atos. Você vai ver que o eunuco, ele vai voltando ali para a rainha de Candace, no Oriente, e ele ali recebe a inspiração do Santo Espírito para crer e ser batizado. Então essa revelação do Santo Espírito, no Antigo Testamento, por exemplo, era feita de forma pontual. Todos aqueles que creram, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, Josué, enfim, quem mais? Judá, Davi, Jessé, o seu pai, Samuel, todos os profetas do Antigo Testamento, Jeremias e Isaías, só puderam crer em Cristo por meio da obra do Espírito Santo. Mas essa obra do Espírito Santo ainda não era tão clara e tão reluzente quanto se tornou quando Jesus foi assunto aos céus. Quando Jesus se tornou assunto aos céus, literalmente, quando ele ressuscitou ao terceiro dia,
passou 40 dias aqui com os discípulos, trazendo algumas instruções ainda para eles. E quando ele foi subir para o seu trono de glória nos céus, foi o momento em que o Espírito Santo desceu. E ali houve, por exemplo, em Pentecostes, aquele evento sobrenatural do Espírito Santo, em que Pedro pregou às multidões de diversas áreas do mundo e eles entenderam na sua própria língua e creram em Cristo. E naquele momento foram batizados 3.000 novos coparticipantes da obra de Cristo. Aquelas 3.000 pessoas que se converteram ali já passaram a ser santuários do Espírito Santo de forma cabal, plena. Então, o que o versículo 39 está dizendo aqui para nós é que o Espírito Santo agiria desse termo, dessa maneira, mas quando Jesus fosse glorificado. Até ele ser glorificado, literalmente, na sua ressurreição, o Espírito ainda não tinha se manifestado dessa forma. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Ou seja, Jesus fez um discurso e alguns dos judeus ali da multidão creram nele. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura, o Cristo virá da Galileia? Ou seja, algumas pessoas ainda estavam em desconfiança e houve ali uma discussão entre eles. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? Ou seja, Mateus e o evangelista Lucas, eles vão trazer, como eles falam ali, Mateus ele fala especificamente para os judeus. Então ele tem uma preocupação em logo no primeiro capítulo trazer a genealogia de Jesus, para que todos os judeus pudessem crer que de fato Jesus é da descendência de Davi, como havia dito os profetas. Então, Jesus ele é descendente de Davi, segundo o relato lá no primeiro capítulo de Mateus. Lucas também traz uma genealogia para apontar para a promessa de Deus em Abraão, para a promessa de Deus desde Adão ali até Jesus, a linhagem que Jesus traçou. Então, dessa forma, os judeus ficaram em desconfiança. Como é que Jesus é da Galileia e ele pode ser o Messias? Se o Messias nasce de Belém e é descendência de Davi. Então, João traz aqui esse relato de que houve essa discussão no meio do povo ali no último dia da festa dos tabernáculos. No capítulo 43, no versículo 44, ele diz assim: alguns dentre eles ali, os principais fariseus, por exemplo, queriam prender a Jesus, mas novamente ninguém pôde pôr a mão sobre ele, porque quem guardava Jesus era o próprio Deus, que já tinha designado o tempo para Jesus morrer na cruz. E esse tempo seria no terceiro ano do seu ministério, aos 33 anos de idade aproximadamente. Então, versículo 45, voltaram, pois, os guardas à presença dos principais fariseus e sacerdotes sem Jesus. E estes fariseus e sacerdotes perguntaram assim para eles: por que não trouxeram Jesus? Por que vocês chegaram aqui de mãos vazias? Olha o que os guardas responderam, tá? Os oficiais. Jamais alguém falou como este homem, versículo 46 do 7º capítulo do Evangelho de João. Jamais alguém falou como este homem. Eles estavam impressionados com a autoridade de Jesus, porque ele falava livremente, porque ele falava cheio do Espírito Santo, porque ele falava de uma vida, por exemplo, cheia, preenchida de verdor, preenchida do Espírito Santo de fato. Quando eu e você nós pregamos o Evangelho dessa forma, com a autoridade do Espírito Santo, com a autoridade vinda de Cristo, pessoas ficam de fato como esses guardas. Ninguém falou como esse homem. Jesus, ele era a autoridade, a sabedoria de Deus, a voz de Deus que fez haja luz no princípio e toda luz houve, que fez com que cada uma das estrelas se posicionassem em suas devidas órbitas, que criou o universo, que fez haja separação entre águas e águas. Vamos fazer agora os peixes no mar, os habitantes da terra. Toda palavra que saía da boca de Deus era o próprio Cristo. Nós vimos isso no capítulo 1 de João. Ele era o verbo e ele estava aqui falando palavras de vida eterna para as pessoas. E os guardas, que eram romanos, que nada sabiam da lei, eles se reconheceram cegos, nus, pobres, eles tinham sede e eles ficaram impressionados. Eles não poderiam prender alguém. Eles não poderiam prender alguém como Jesus. Então, os fariseus indagaram com eles, reclamaram com eles: será que também vós fostes enganados? Vocês porventura foram enganados? Porventura creu nele alguém dentre nós que somos especialistas na lei? Ou seja, muitas vezes quando você é doutor em alguma coisa, quando você se acha conhecedor de alguma coisa, é nesse momento que você está mais cego, meu amigo.
Eu e você precisamos ser bem-aventurados em reconhecer que nada somos. Eu nada sou. Aqueles pastores ou aqueles líderes que querem ser chamados de doutores por algum motivo, eles são ali movidos talvez por um instinto de vaidade, porque eu estudei tanto. Então eu quero que você me chame de doutor. Não existe título maior para um pastor, para um líder, para um sacerdote, do que ser chamado de pastor, servo de Cristo. Servo de Cristo. Quem você é? Eu sou um servo de Cristo. Eu sou um humilde servo dele. Eu não sou um doutor da lei. Então não me chame de doutor da lei. Os fariseus, eles queriam essa pompa para si, eles queriam esse aplauso dos homens. Eles queriam esse reconhecimento dos homens, de que eles eram alguma coisa. E eles viraram para os guardas e disseram: porventura alguém de nós creu nele? Ele vai enganar vocês mesmos, é isso mesmo que vocês estão ouvindo? Que vocês estão fazendo? Então os romanos, os guardas ali, dos principais sacerdotes e fariseus, com toda a sua debilidade espiritual, em não conhecerem a doutrina ainda, eles tiveram muito mais fé para crer no Cristo, o Messias prometido de Deus, o Senhor dos senhores, o príncipe da paz que estava diante dos olhos deles, do que os próprios fariseus. Então os fariseus disseram: quanto a essa plebe, esses guardas, que nada sabem da lei, eles são malditos. Então eles meio estavam ali. Você percebe aqui um furor odioso que eles tinham por Cristo. Eles odiavam qualquer pessoa que olhasse para Jesus. Eles odiavam qualquer pessoa, o ódio deles era tão alto, tão grande, tão profundo ali, que eles odiavam qualquer pessoa que mencionasse Jesus. Até que Nicodemos, um desses principais sacerdotes e fariseus, ele que tinha ido procurar Jesus no 3º capítulo de João, você vai ver esse relato, ele vai procurar Jesus e reconhece que Jesus era um mestre. Ele estava na dúvida ali, ele ainda estava na corja dos fariseus, ele ainda estava ali no grupo dos fariseus com medo do apontamento das coisas que aconteceriam, de Jesus ser perseguido e dele também terminar morrendo aqui. Ele perguntou: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Então, de uma certa forma, o que Nicodemos estava trazendo aqui, apesar de todo o seu medo, era um pouco de razão. Na lei não se julga ninguém sem primeiro ouvir o que ele fez. Você dá um direito de defesa. E os próprios fariseus, consumidos pelo seu ódio, estavam negligenciando esse preceito da lei, que eles eram doutores, e estavam querendo prender Jesus para matar Jesus. Só que não puderam fazer isso porque a mão de Deus preservava Jesus naquele momento. Não tinha chegado ainda a hora em que a mão de Deus iria conduzir Jesus para a cruz. Então, responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? O que eles estavam falando aqui era: só pode crer em Cristo Jesus quem é da Galileia, quem é da região dele. Ora, nem os próprios irmãos de Jesus criam nele até essa altura. Nem os próprios irmãos. Então eles estavam aqui descartando a hipótese de que alguém fora da Galileia pudesse crer em Cristo como Messias. E eles disseram assim: olha, examina você, Nicodemos, deixe de ser tolo. Nicodemos, você é um mestre da lei, você está sendo tolo. Examina as Escrituras e veja que da Galileia não se levanta profeta, não se levantará o Messias. E cada um foi para a sua própria casa. Então, a gente finaliza aqui o capítulo 7 do Evangelho de João. Foi um capítulo bem extenso. Nós passamos 3 dias e a suma desse capítulo, apesar de eu ter tentado destrinchar aqui versículo por versículo para vocês, explicar alguns conceitos para vocês, apesar desses conceitos não serem tão simples, o meu esforço aqui é para que você reconheça a sede que todo ser humano tem de Deus. O vazio na alma que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo do Senhor. Que você se prenda a essa necessidade bendita e que você se agarre nas orlas das vestes de Jesus e tome Ele como o Senhor da sua vida, o Salvador da sua alma, o capitão da sua alma é Cristo Jesus, não é você mesmo. Quem diz para você mesmo que você é o Senhor do seu destino, o Senhor da sua alma, está mentindo. Está enganando a sua alma. Você não tem esse poder. Agora, sabe quem tem esse poder? Está te oferecendo de graça, está te oferecendo um amor, está com as mãos estendidas, o próprio Cristo Jesus, que diz: aquele que reconhece que tem sede, venha até mim livremente e beba. E beba. João capítulo 1, versículo 16, a gente também já viu aqui esse trecho e nós explicamos esse trecho aqui para vocês. Acho que foi a primeira live do Área 1. Ele diz assim, no capítulo 16, para que todos nós possamos receber de sua plenitude.
Eu espero que eu e você possamos receber da plenitude de Cristo Jesus. Para isso, está ao seu alcance crer nele, buscá-lo de todo o coração. Então, se você anda triste, cabisbaixo, depressivo, vazio, eu preciso te dizer, meu irmão, minha irmã, você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Busque-o de todo o coração. Ore a Ele, mas Gabriel, eu não sei orar. Ore a Ele. Converse como se fosse com um amigo e peça perdão pelos seus pecados, se arrependa deles. Diga que quer viver a vida para Jesus, quer viver a vida conhecendo a esse Cristo, o Messias, o Mestre. Aquele que tem a fonte, que é a própria fonte de águas vivas, que vai enviar o Santo Espírito para habitar no seu coração e te purificar e te trazer a sensação de plenitude, que vai te trazer a satisfação de conhecer o seu propósito, o significado pelo qual você foi criado. Então eu vejo tantas pessoas aí vivendo conflitos no casamento, vivendo crises financeiras, vivendo crises de existência, porque simplesmente não souberam ou não ainda encontraram a razão pela qual foram criados, o porquê estão aqui nesse mundo. E Cristo Jesus é que traz esse significado para nós. Então, meu irmão, minha irmã, crê em Cristo, busque-o de todo o coração. Eu não estou dizendo que os seus problemas vão se resolver da noite para o dia. Eu não estou dizendo que você vai deixar de ter problemas, pode ser que até alguns deles se agravem. Mas eu tenho certeza que viver nessa vida, com a certeza de que você vai viver a eternidade com Cristo, traz um propósito, um significado, um conforto, um consolo sem igual, indizível, não tem palavras para descrever. Essa paz que excede todo entendimento daqueles que creem em Cristo. E eu espero profundamente que você também possa crer nele. Tá bom? Teve alguém que falou aqui, deixa eu ver aqui, no comecinho da live, Mateus, Pat Adams é o nome do filho, exatamente, é o nome do filme, né, que nós mencionamos, do Robbie Williams. Olha só o Henrique Trajano aqui, muito feliz, Henrique, que você está aqui, irmão. Gabriel, o ingresso para a sua ministração em Recife. Para você comprar o ingresso do Conversa de Impacto, onde eu falo sobre as 6 áreas da vida abundante, com 5 pilares, eu falo sobre propósito, eu falo sobre identidade, eu falo sobre inteligência emocional, sabedoria de Deus e habilidades e competências para você construir uma vida abundante. A partir do Conversa Impacto, você vai passar a construir uma vida abundante, porque o Conversa Impacto é centrado em Deus. Então, não tem como você construir uma vida abundante se você não tiver a base, o alicerce para essa vida abundante. As 5 áreas da vida abundante estão sob o fundamento da primeira área, a área 1. Então, primeiro a gente começa com o seu relacionamento com Deus. A partir disso vem casamento, família, vem finanças, e aí vem carreira e finalmente a saúde, a sua disposição, a sua energia, a sua saúde do corpo físico. Então, essas 5 áreas estão fundamentadas nessa área 1. E nós, no Conversa Impacto, passamos a entender essas 5 áreas e como construir uma vida abundante nessas 5 áreas a partir das Escrituras Sagradas. Então, nesse evento, um dia inteiro de imersão comigo aqui em Recife, nós estudamos, fazemos exercícios práticos para incutir na sua mente, no seu coração, desbloquear os padrões que você tinha de pobreza, por exemplo, para que você possa construir uma vida abundante em todas as áreas. Nas suas finanças, na sua carreira, na sua saúde, na sua família, no seu casamento e no seu relacionamento com Deus. Então, se você quer estreitar essas 6 áreas, se você quer aprender técnicas e ferramentas para construir essa vida abundante, você é muito bem-vindo no Conversa Impacto, tá bom? O Conversa Impacto, então, para você comprar um ingresso, é muito simples, só é você entrar no gabrielcbo.com.br/Conversa de Impacto, tudo junto. Lá vai ter todos os detalhes do evento, você vai entender qual é o nosso foco ali e você vai poder comprar o seu ingresso tranquilamente, beleza? Então corre, porque o evento vai ser provavelmente dia 9 de maio, tá bom? E vai ser aqui em Recife, num dos hotéis, ou no Bugan, ou no Marotel, a gente tá fechando o local ainda, beleza? Então é isso, galera. Deus abençoe a sua vida. Eu vou fazer uma oração aqui pra gente finalizar. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço profundamente pelo momento que tivemos aqui de estudo da tua palavra. Deus, não é fácil vir aqui diariamente e expor a tua palavra. Eu tenho me esforçado bastante, mas eu sei o quão recompensador é ver pelo menos uma pessoa sendo contagiada pelo teu evangelho. É ver pelo menos uma pessoa mudando a sua vida, transformando a sua vida por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, transforma os nossos corações,
Transforma, Senhor Deus, a nossa maneira de enxergar as coisas, a maneira de enxergar o mundo, para que possamos enxergar tudo, Senhor Deus, à luz das Tuas Escrituras, da Tua sabedoria. Que nós possamos, Senhor Deus, viver uma vida transformada e com Cristo. Que nós possamos, Senhor Deus, crescer em intimidade com o Senhor e viver uma vida íntima e próspera, Senhor Deus, em todas as outras áreas. O Senhor nos chamou para uma vida de abundância, não para uma vida de facilidades, mas para uma vida de abundância. Nos ajuda nisso, Senhor Deus. Nos dá a sede que precisamos para Te buscar. E nos dá, Senhor Deus, sermos supridos com o manancial de águas vivas dentro de nós, fluindo de nós, Senhor Deus, com a iluminação do Teu Santo Espírito e a purificação que vem dele. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, pois somos falhos e vamos continuar pecando muitas vezes, Senhor Deus, mas perdoa-nos, nos purifica e nos ajuda a vencer o pecado diariamente. Porque todos os dias, Senhor Deus, vão vir tentações, vão vir propostas de Satanás para que nós nos desviemos do Senhor. Mas que no tempo presente possamos nos firmar, Senhor Deus, na Tua palavra, no Teu Evangelho e possamos construir algo sólido para a Tua glória. Ó Deus, que todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo possam reconhecer de forma clara, Senhor Deus, o vazio que possuem dentro de si e que possam ali buscar a Jesus e possam ser preenchidos desse vazio. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, é que eu te oro. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Um cheiro no coração. Tamo junto. Tô muito feliz de vocês terem entrado aqui e participaram da nossa live do Área 1, tá bom? Valeu. Grande abraço. Até amanhã, se Deus permitir, às 7 horas da manhã. Valeu.